Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a encontrar a segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje é a sexta mensagem da série Alerta à Igreja. Nós estamos começando agora na segunda carta. A primeira carta, você já sabe, Paulo enviou porque a igreja tinha uma preocupação. Eles pensavam assim: nós entendemos o Evangelho, entendemos que Jesus vem para buscar a igreja, mas não entendemos quanto aquelas pessoas que já morreram. Aquelas que já morreram, elas estão em prejuízo? O que vai acontecer? Aí Deus usou a vida do apóstolo Paulo, enviou a primeira carta a essa igreja e disse a eles: de modo nenhum, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos também estarão a encontrar-se com o Senhor nos ares, para esse dia de arrebatamento. Aí depois, nessa mesma carta, ele diz: igreja, você precisa estar orando, agradecendo a Deus em todas as circunstâncias. Você não pode abafar o Espírito. Você precisa ser guiado por... E mandou essa carta. Bem, a igreja ficou grata a Deus por essa carta, recebeu alegria, mas nós precisamos saber e lembrar que nós temos um adversário. E como naquele tempo, hoje ele tenta fazer da mesma forma. Uma das estratégias que ele usa é: se eu não posso destruir o meu inimigo, eu quero me unir-se a ele. Então o que foi que aconteceu? Paulo enviou uma carta e a igreja ficou tranquila? Aí o inimigo mandou uma carta também. E mandou uma carta, e aquela carta trouxe muita confusão, porque a carta dizia o seguinte: Jesus já veio, buscou a igreja, vocês ficaram para a grande tribulação, e eles começaram novamente a ficar perturbados. Novamente eles ficaram perturbados. Lembrei que do culto passado, acho que o Renan trouxe água para mim, né, Renan? Pode trazer novamente agora, por favor. Querido, não sei por que os irmãos estão rindo, mas enfim. A hora da vingança. Eles estavam agora preocupados. Por quê? Porque o arrebatamento, nós aprendemos que será secreto. E agora eu quero falar algumas palavras, dar algumas considerações para vocês. Pedi para você porque você já sabe como é que faz. Essa doutrina que tenho falado aos irmãos quando aprendemos essa carta de Tessalonicenses, ela é conhecida como a doutrina dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. E algumas pessoas que não gostam dessa doutrina, elas dizem: essa doutrina ela surgiu no século XVIII, século XIX, e aí eles começam a querer diminuir esse ensinamento, né? Morgan Edward foi um dos que foram usados aí para sistematizar isso. John Nelson Darby foi um outro teólogo. E aí eles falam: não, mas teve uma menina também, Margaret, não sei das quantas, que ela veio e ela falou, e então essa doutrina tem a ver com ela. Mas não, irmão. Essa doutrina, ela não é do século XVIII, século XIX. Essa doutrina é bíblica, que nos fala do dia que Jesus vem para buscar a sua igreja, que nós entendemos como o arrebatamento da igreja. Assim como existe uma resistência quanto a esse ensinamento,
esse mesmo grupo que resiste a esse ensinamento, resiste também ao fato de que Jesus, quando veio a essa terra, morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe esse versículo de cor, né? A igreja sabe. Mas algumas pessoas dizem assim, não, Jesus não morreu para a salvação de todos. Jesus morreu para a salvação dos predestinados. Então tem uma discussão sobre esse ensinamento. E agora tem outra discussão que esse mesmo grupo cria, dizendo, não, o arrebatamento não acontecerá, só será o dia do juízo final e não terá arrebatamento secreto de forma alguma. Mas nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Jesus vem sobre as nuvens, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois a igreja será, aqueles que estiverem vivos também serão levados à presença do Senhor nos ares, e entraremos para as bodas do Cordeiro, ou seja, para o casamento da igreja com o noivo. E nesse episódio sem comparação, que não houve nem haverá jamais outro semelhante, onde a igreja então é levada para junto do Senhor, há daqueles que rejeitaram o evangelho e que estarão aqui nessa terra. Mas a igreja de Tessalônica recebeu uma carta dizendo, a igreja já foi arrebatada e vocês ficaram. E Paulo então precisa escrever a segunda carta para a igreja de Tessalonicenses, que é essa que nós vamos ler agora. Teve que escrever a segunda carta para corrigir esse falso ensinamento, esse engano que estava sobre aquela igreja que estava preocupada. E Jesus já veio, fomos arrebatados, a igreja foi arrebatada, nós vamos ficar. E aqueles que ficam depois do arrebatamento, eles vão enfrentar aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. Na grande tribulação haverá aquilo que muitos já devem ter lido nas escrituras, né? A marca da besta, o anticristo, e toda aquela situação acontecerá para aqueles que não forem arrebatados. Então é um momento de grande tribulação, do qual nós lemos semana passada ou retrasada, nós lemos ali dizendo que Deus não, aqui ó, semana passada, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou a igreja para a ira. Se você tivesse entendido, você teria dito amém, mas você não entendeu. Então Deus não destinou a sua igreja para a ira. Isso significa dizer, Deus não nos destinou para esse momento de grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Deus tem dado livramento ao seu povo, à sua igreja, através do arrebatamento. A igreja recebeu uma carta, trouxe confusão, e Paulo então escreve assim, vamos lá. Vou ler os primeiros versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Bom, ele inicia dizendo o nome das pessoas que estavam com ele. Embora foi Paulo que escreveu essa carta usado por Deus, ele citou novamente o nome dos seus irmãos que estavam junto com ele. Eles estavam ainda na cidade de Corinto. 6 meses depois que ele escreveu a primeira carta, ele escreve a segunda, e ele diz quem estava com ele: Paulo, Silvano e Timóteo, para essa igreja de Tessalonicenses. Aí ele dá aquela saudação que nós aqui como igreja também usamos. Ele diz, graça e paz a vós outros. Você já sabe que graça é a fonte que nos dá a salvação, e a paz é o resultado dessa graça. Só tem paz quem tem salvação. Então só pode ter a paz quem tem a graça, né? Por isso nós dizemos graça e paz, né? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira,
e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, nesse primeiro momento, Paulo estava inspirando a igreja ao louvor. E essa é a minha intenção nesse momento, junto com essa palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Eu quero, pela graça do Senhor, inspirá-los ao louvor também. Ele louva a Deus pela igreja de Tessalônica. Ele diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando ele faz isso, ele estava fazendo o quê? Ele disse: bom, eu ensinei a vocês em tudo dai graças. Então agora eu preciso também dar graças em tudo. E eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. E eu dou graças a Deus pela vida de vocês, irmãos. Porque em meio a provações, em meio a tribulações, a igreja do Senhor tem se mantido unida. É exatamente isso que Paulo estava falando para a igreja. No meio de grandes provações, no meio de algumas tribulações que vocês têm enfrentado, vocês têm permanecido fiéis. E eu dou graças a Deus por vocês. É isso que ele fala ali, olha. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Eles tinham uma fé que crescia. Quando que a nossa fé cresce? A tribulação, ela tem essa característica de provar a nossa fé. Uma vez que enfrentamos tribulações e permanecemos fiéis ao Senhor, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado quando vos injustiçarem, ou quando vos perseguirem, ou quando mentindo, falarem toda a espécie de males contra vós por minha causa. Exultai, porque vocês estão ganhando o selo de aprovação. Então essa igreja, quando foi provada, ela também recebeu aprovação. Quando somos provados em nossa fé, nós podemos então ser também aprovados. E essa igreja estava sendo aprovada nesse momento. A fé deles estava crescendo, nós vimos ali. O que mais? No tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros. Isso significa que as provações não afastaram a igreja. Tal qual acontecia naquela época, tal tem acontecido em nossos dias. A igreja do Senhor tem permanecido fiel ao Senhor, amando uns aos outros, mesmo em meio às dificuldades. Amém ou não amém? Porque o Senhor Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros. E em meio às provações, aquela igreja permanecia fiel também no amor, uns para com os outros. E esse é um amor que vai aumentando, de tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Não eram inconstantes. Tem pessoas inconstantes, né? Sempre falo para os irmãos de uma pessoa que cada vez, ou cada de vez em quando, ela ouvia uma palavra e dizia assim: agora vai, pastor, agora vai. Não foi, não deu certo, porque são pessoas inconstantes.
Paulo fala aos filipenses que essa pessoa de ânimo dobre, essa pessoa inconstante, não pensa que vai conseguir alguma coisa. A igreja de Tessalônica, ela era uma igreja constante. A igreja de Erval do Oeste é uma igreja constante, é uma igreja que ama, é uma igreja que a sua fé tem aumentado a cada dia. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida da igreja. Né? Fazendo coro com o que está escrito aqui, é isso mesmo que tem acontecido. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse ponto da mensagem é que algumas pessoas usam, dizem, está vendo? Tribulações, eles estavam enfrentando tribulação. E nós vamos enfrentar tribulações. Isso quer dizer que aquilo que está escrito em Mateus 24, aquilo que está escrito sobre o momento de grande tribulação, a igreja vai passar. Entenda uma coisa, irmãos. Uma coisa é tribulações ou tribulação. Outra coisa é a grande tribulação. Mateus capítulo 24 fala da grande tribulação que virá sobre o mundo. Uma grande tribulação que está por vir sobre o mundo. Aquilo que nós estamos vendo em nossos dias. Você já viu que existem pessoas que têm a sua casa invadida, porque eles estão reunidos ali e o prefeito, ou o governador, ou alguém mandou que entrassem lá para prender as pessoas. Você já viu que tem cidades aqui no Brasil, onde as pessoas vão até o supermercado, ela pode ir lá nas gôndolas, nas prateleiras, onde tem o feijão, onde tem o arroz, mas quando chega na hora dos frios, que mais? O que tem lá de frios? Queijo, isso, salame, né? E essas coisas. Então vai lá, coloca, diz assim, não, isso aqui não é essencial, você não pode comprar. Impedindo pessoas de comprarem, mesmo tendo dinheiro. Então tudo isso é uma preparação, irmãos. O mundo está sendo preparado para um domínio global. E algumas pessoas que, diferente de vocês, porque você que está nos acompanhando pela internet, tem a sua fé fortalecida. O Senhor está os fortalecendo, assim como a igreja de Tessalônica. Mas existem pessoas que estão tão amedrontadas que elas mesmas estão pedindo que venha um governo único e que esse governo tome conta deles, e já tem algumas propagandas de alguns bancos, inclusive, dizendo sobre um novo normal, sobre um grande reset que está por acontecer. Esse grande reset é uma cópia que Satanás quer fazer daquilo que Deus já fez. Quando Deus criou o mundo, houve um grande reset quando veio o dilúvio. Deus iniciou. Vou iniciar agora. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, há um grande reset na vida dela, porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. E Satanás, como ele quer ser Deus, mas não é Deus, ele almeja esse grande reset. E esse grande reset fala inclusive de uma única moeda, de um único governo, uma única religião. Vocês viram que um líder mundial de uma religião romana esteve lá no Iraque semana passada, semana retrasada? Alguém viu essa? Uma pessoa só, duas. Um líder mundial de uma religião romana foi lá no Iraque e eles estão costurando um acordo para que nasça uma outra religião, que é o Crislã, é o cristianismo com o Islã, e o judaísmo estará. Então, junção de luz e trevas que a Bíblia condena. E o mundo está caminhando para isso. E é disso que o Senhor quer livrar a sua igreja.
o arrebatamento que nós estamos falando, o alerta que eu estou dando à igreja, é que Cristo vem buscar a sua igreja antes de ser consumado esse plano de Satanás, do grande reset, ou de um novo normal, onde as pessoas, tem uma propaganda que eles colocam uma musiquinha, um fundo musical, quase semelhante a esse que nós temos aqui. Coloca um fundo musical, e a pessoa fica tranquila, e aí eles começam a falar que desse novo normal, aonde as pessoas não terão nada, mas serão felizes, porque a pessoa não vai ter um carro, mas se ela quiser ela pode alugar um carro. A pessoa não vai precisar que um mototáxi traga um lanche em casa, porque um drone, por exemplo, poderá trazê-lo, né? A impessoalidade, né? Quanto mais distante, o distanciamento social é tudo que Satanás quer. Separar as pessoas, separar as famílias. Já contei para algumas pessoas, no Reino Unido, o governo lançou um plano lá e colocando divisão na família, dizendo que se os filhos quisessem, eles poderiam denunciar os seus próprios pais. E uma criança chegou para um policial e disse: eu quero denunciar meu pai, porque o meu pai aglomerou com o irmão dele. E aí o pai foi preso, e o menino, eles foram para a internet e disseram assim: precisamos de alguém que queira adotar financeiramente essa criança, porque agora não tem os pais para estudar, né? E aí as pessoas se uniram para pagar os estudos, porque o filho denunciou o pai, já não tem mais pai, não tem mais. Você vê para onde o mundo está caminhando. O mundo está caminhando para uma condenação, como por exemplo, eu chegar aqui para os irmãos e dizer assim: boa noite a todos. Não posso. Boa noite a todos e a todas. Todos, a nossa língua vem do latim, então é gênero neutro daí, né? Todos inclui homens e mulheres. Não, é todos ou todas, né? E sem contar uma outra linguagem ainda que querem colocar. E o mundo está caminhando para isso, queridos. E o alerta à igreja que lhes trago essa noite é isso, que Jesus, ou que o nosso Deus, ele não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. Então o que o Senhor está por fazer é vir buscar o seu povo, vir buscar a sua igreja. E nós cantamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós clamamos e pedimos, isso para nós é motivo de alegria o dia que o Senhor vier nos buscar. Não é o dia que ele vier buscar a sua igreja, mas ao tempo dele, no tempo do Senhor. Depois que tudo isso acontecer, a igreja for arrebatada, pensa no caos que será. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, para esse mundo, é sal, dá sabor, sal para a terra, é luz para esse mundo. E quando for arrancado o sal e a luz desse mundo, quando for arrancado do meio do povo, pensa na perversão, pensa no que o coração do homem sem os princípios de Deus. Se hoje nós vemos barbáries acontecendo, se eu fosse pedir, você teria tantos exemplos para dar, e eu poderia lhes dar alguns outros exemplos que nós vemos de crueldade, de maldade do ser humano. Isso que a igreja está aqui anunciando o evangelho, isso que o Espírito Santo de Deus tem usado as nossas vidas para anunciar o evangelho. Mas quando a igreja for tirada dessa terra, o que será? Então, primeiro momento aqui dessa leitura, nós vimos que a igreja foi inspirada ao louvor. Eu quero inspirar você a louvar a Deus. Louvar a Deus
Em tudo dai graça, como nós vimos semana passada. Louvar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Porque Deus é bom. Porque Ele não nos destinou para a ira. Porque Ele tem reservado para nós o livramento. Louve ao Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade, a palavra do Senhor diz que não vem dificuldade maior do que aquela que podemos suportar. Vamos ler agora os versículos de 5 até o versículo 10. E que está? Meu óculos não chegou. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqui eu quero inspirar os irmãos à espera. Somos inspirados a aguardar no Senhor o seu livramento. Ele fala aqui que aquelas que estão hoje trazendo tribulações à igreja de maneira proposital. Já teve um líder político que estava preso e agora soltaram ele, que ele já falou que o problema dessa enfermidade que está assolando é a igreja. Não sei quantos viram, mas ele viu, né? O problema é a igreja. Então, o que o nosso adversário quer é algumas coisas, entre elas destruir a igreja e destruir a família. E é por isso que o Senhor vem para buscar a sua igreja antes de que seja consumado esse intento maligno. E eu e você precisamos estar vigilantes. Mas ele disse, é justo que essas pessoas que hoje causam tribulação à igreja, recebam tribulação. Você lembra, por exemplo, quando o povo de Deus estava no Egito, e Faraó quis matar todas as crianças do sexo masculino? As parteiras não quiseram fazer isso, mas Faraó intentou no coração matar todos os meninos. O que foi que aconteceu? Todos os homens do exército de Faraó foram mortos, tragados pelo mar. Houve um homem chamado Amã, que intentou acabar com o povo de Deus, com o povo judeu. Levanta uma forca muito alto. E o que foi que aconteceu? Ele e a sua família foram enforcados naquela forca e houve livramento para o povo de Deus. Os conselheiros do rei Dario disseram para o rei: tem um homem que está orando, lancem esse homem na cova dos leões. Daniel. A Bíblia nos fala de que Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões não causaram nenhum dano nele. No outro dia Daniel é tirado e esses conselheiros são lançados na cova. E a Bíblia fala que eles nem haviam caído no chão, os leões já tinham destroçado eles. A paga eles receberam. E quando esse texto fala da destruição do inimigo, tem pessoas que têm dificuldade e dizem, não, eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas
que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, elas serão aniquiladas. Sabe o que é aniquilar? É simplesmente deixar de existir. Não, queridos. A condenação é eterna, eternamente separados de Deus. Isso é uma tragédia. E é isso que eu tenho falado para algumas pessoas. Nós temos hoje no mundo esse problema dessa enfermidade que tem trazido tanto desconforto para algumas pessoas, tem trazido junto com isso miséria, fome, tantas coisas, né? Para as pessoas. Mas a pior tragédia não é enfrentar fome, não é enfrentar a escassez, a pior tragédia é uma pessoa morrer sem a salvação. A pior tragédia é isso. Tem pessoas que dizem, olha, eu estou cuidando agora da minha vida. Aí eu lembro do salmista que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você quer cuidar da tua vida? Você tem certeza? Ou você quer deixar que Deus cuide da sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Semana passada nós vimos essa bendita espera, bendita esperança que temos no Senhor. Agora nós estamos vendo que assim como aqueles que hoje causam tribulação à igreja serão atribulados, assim também aqueles que hoje permanecem fiéis ao Senhor receberão alívio da parte de Deus naquele dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Estejamos nós preparados para esse glorioso dia, para esse grandioso dia. E por fim, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele inicia dizendo por isso, no versículo 1, por isso, ele está dizendo, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, que Jesus vem para buscar a igreja. Aqueles que hoje provocam tribulação serão atribulados, e vocês que hoje estão sendo atribulados receberão alívio. Por causa disso, por isso, ele encerra dizendo, também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Aqui eu gostaria de estimular os irmãos ou a igreja a que estivéssemos sempre orando. Orai sem cessar foi o que nós aprendemos semana passada. Precisamos ter uma vida de oração, porque muito em breve o Senhor virá. Nós veremos semana que vem. Espero que você não perca por nada a mensagem de semana que vem, falando sobre essa questão da igreja, da volta de Cristo, quando Ele vem buscar. Nós precisamos diferenciar, irmãos. O arrebatamento da igreja é um momento. A segunda vinda de Cristo é outro momento. O arrebatamento da igreja é secreto. Acontecerá num piscar de olhos. No momento. Tem uma companhia aérea, não vou lembrar o nome, lá dos Estados Unidos, que tinha uma época que eles faziam o seguinte: 2 pilotos de avião, e eles pegavam somente um crente, somente um cristão e o outro não cristão. E a justificativa dele era essa. O dono da empresa era cristão, ele disse,
Porque se houver um arrebatamento, um piloto vai e eu tenho outro aqui para manter, né? Eu só fiquei pensando, que se o cristão está ali e ele evangelizar o outro, na hora ali ele receber salvação também, aí é outra história. Mas enfim, essa companhia aérea, inusitadamente, né? Então ele fez isso. Ele fazia isso, pelo menos, né? Testemunho de alguém falando que é dessa companhia aérea, que então 2 pilotos, um dele, ou o piloto ou o copiloto, ele pegava um que não era cristão, para que se o dia do arrebatamento. Então, irmãos, o que nós temos visto mundo afora só tem trazido uma mensagem: breve Jesus virá para nos buscar. E nós precisamos só, irmãos, aproveitar muito bem esse momento. Será que você que está nos acompanhando pela internet, você tem certeza da tua salvação? Esse é o momento. O Senhor quer nos livrar, queridos, do momento de grande tribulação que virá sobre o mundo. A Bíblia nos fala de um momento em que as pessoas não poderão comprar nem vender se não tiverem uma certa marca, se não tiverem um certo sinal. E o Senhor há de livrar a sua igreja, a igreja do Senhor, desse momento, porque Ele não nos destinou para a ira. Se você vê Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Apocalipse 3:10 é para você sublinhar, Apocalipse 3:10 é para você tentar memorizar. Esse texto diz: porque você foi fiel e guardou a minha palavra, eu também te guardarei da hora da grande tribulação, da hora que está por vir. Porque você guardou a minha palavra, eu também te livrarei da hora. Deixa eu ler para ser fiel aqui a citação, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Quando você entender, você vai dar um aleluia, um glória a Deus, e tudo misturado. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque você guardou a palavra, eu vou te livrar da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Deus tem livramento para você, Deus tem salvação. Não sei se você que está aqui, ou você que está nos acompanhando pela internet, se você tem certeza da salvação, mas hoje é o dia que você pode ter certeza da salvação. Não há razão nenhuma para você sair daqui sem a certeza da salvação. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Não é da vontade do Senhor que ninguém se perca, mas que todos tenham salvação. E você pode hoje dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti todo o meu ser, eu entrego a Ti o meu futuro. Jesus, reina em mim, reina sobre mim, Senhor. Depois eu quero orar com você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção que diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Tudo isso que nós estamos passando, que o mundo tem passado, nem se compara com a glória que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. É essa aliança que celebramos, aliança feita pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Seja inspirado por Deus para louvá-lo em todo o tempo. Seja inspirado por Deus a esperá-lo com grande expectativa. Seja inspirado por Deus a orar e colocar tudo diante do Senhor em oração. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. Quero orar com você, mas como eu prometi antes, eu quero orar também com aqueles que hoje decidem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para você, essa pode ser uma noite de salvação. Se você hoje decidir entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, a partir de hoje, a minha vida é sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Filho meu, dá-me o teu coração, diz a palavra. Quem sabe você nessa hora quer entregar a sua vida a ele em oração. Nós como igreja vamos orar. Põe a mão sobre o seu peito. Se você é essa pessoa, a mensagem de hoje é para inspirar a igreja. E só é igreja quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E para pertencer a esse corpo, precisa receber Jesus como cabeça. Então quem sabe você nesse momento pode dizer: Jesus, Tu és o cabeça, Tu és o líder, Tu és o Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Diga isso para Ele, porque Ele está ouvindo a tua oração. Essa pode ser a noite de salvação para você. Você que está em casa, faça isso também. Faça isso, põe a mão sobre o seu peito e diga isso: eu te entrego a minha vida, Senhor. Nesse exato momento, o teu nome pode estar sendo escrito no livro da vida. Aleluia. No livro da vida do Cordeiro. E o dia que ele vier para buscar a sua igreja, seu nome também estará lá. Aleluia. Deus bendito, que maravilhoso alerta recebemos de inspiração. Somos inspirados em Ti, ao louvor, à oração, à espera. Esperamos esse maravilhoso dia, orando, entregando tudo ao Senhor em oração, agradecendo ao Senhor por sobre todas as circunstâncias, porque o Senhor tem feito a nossa fé aumentar, o nosso amor aumentar, a nossa comunhão, a nossa perseverança, a nossa constância. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, esse momento. Clamo a Ti para que a Tua igreja seja levantada nesta unção. Unção de louvor, unção de oração, ó Pai. Unção daquele que espera com confiança esse glorioso dia. E enquanto aguardamos a Sua vinda, Pai, ajuda-nos a cumprir o papel e sermos sal, sermos luz, sermos essa geração, ó Deus amado, que vai impactar esse povo, ó Deus, com o Teu evangelho, com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua graça. Clamamos a Ti nessa hora, Deus, pelo nosso meio oeste catarinense. Clamamos a Ti, ó Deus amado, para que venha refrigério da Tua parte, para que venha, ó Deus amado, ousadia na Tua igreja. Levanta o Teu exército, levanta o Teu povo com coragem. Nós cantamos isso. Nenhum inimigo há de nos resistir. Cantamos isso, meu Deus, é um Deus de milagres. Cremos dessa forma e abençoamos a Tua igreja dessa forma, e abençoamos esse meio oeste catarinense desta forma. Abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, para que continue sendo sal e luz, ó Deus amado, enquanto aqui estivermos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus amado, para impactarmos a nossa geração e as que ainda virão, através do nosso testemunho da graça do Senhor em nós. E é assim que eu oro, clamando para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, agora e para todo sempre, em nome de Jesus.